Olá, bem-vindo ao curso da CIPA. Hoje vamos falar sobre sinalização e inspeção de segurança, apresentando um modelo para a elaboração do mapa de risco. Sinalização e inspeção de áreas, serviços, equipamentos, ferramental e etc. A inspeção é muito importante para prevenir acidentes, antecipar situações de risco e etc. Sinalização. Nas instalações e serviços, por exemplo, em eletricidade, deve ser adotada a sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR 26, que trata de sinalização de segurança, de forma a atender, dentre elas, outras situações a seguir. Só para lembrar, a sinalização ela serve como bloqueio, barreiras, impedimentos, advertência, mas normalmente nas instalações também fixas do projeto, a instalação ela traz as tubulações, por exemplo, tubulações vermelhas para sinalizar a parte de incêndio, sinalizações amarelas para gás, né? A sinalização verde para águas industriais, a sinalização ou a parte cinza, né? Como indicador da parte de elétrica, sinalizações azul, né? Onde tem a parte de ar comprimido, né? Então é muito importante conhecer as sinalizações aplicadas conforme estabelece a NR 26. Também na tubulação tem os fluxos, né, para você entender sentido de para qual local que está se deslocando um líquido ou gás, né, através dessas setas que são colocadas na tubulação. Bom, aqui nós temos identificações de circuitos elétricos, né, tem a sinalização para travamento e bloqueio, né, de dispositivos e sistemas de manobra e comando, normalmente colocado para ninguém ligar uma máquina ou ligar uma subestação. Então, esse sistema de travamento, né, no programa de lockout tagout, bloqueio de energias, é muito utilizado nas empresas. Aí alguns tipos de sinalização, né, sinalização para restrições e impedimentos, né. Então, nós temos alguns exemplos, né, de sinalização para restrições, né, e impedimento, sinalizações de limitações de área, né, um isolamento de uma área que o acesso é restrito, sinalização em área de circulação, onde provável movimentação de carga, então tem carga suspensa, a sinalização de impedimento de reenergização, que falamos sobre lockout, bloqueio de energia, a identificação de equipamentos, né, ou circuitos impedidos, então é colocado o tagout, né, que é a etiqueta, onde vem a foto do operador, o eletricista, o mecânico, quem está fazendo manutenção naquela máquina, né. De fundamental importância a existência de sinalização padronizada, que deve ser documentada e ser de conhecimento de todos, né. Exemplo aqui, não operar trabalhos, né? Advertir as pessoas quanto ao perigo de ultrapassar áreas delimitadas onde haja possibilidade de choque elétrico, advertir para o fato de equipamento estar incluído na condição de segurança, devendo a placa ser colocada no comando local, né? É, um local que tenha, por exemplo, alta tensão. Equipamentos energizados, né, serve para advertir o fato de equipamento, mesmo estando no interior da área delimitada, encontra-se energizado. Atenção, equipamento com partida automática, alertar quanto à possibilidade de exposição a ruídos excessivos, a partes volantes, quanto à partida automática, né, partes móveis, com relação também, não fume, né, não acenda fogo ou desligue o celular, advertir quanto ao perigo de explosão, quanto ao contato de fontes com calor, com gases presentes em salas de bateria, depósito de inflamáveis, né,
devendo ser afixadas no lado externo. Placas assim, atenção, gases, né? Acionar sistema de exaustão 15 minutos antes de adentrar. Então, alertas quanto à necessidade de acionamento do sistema de exaustão das salas de bateria antes de adentrar para retirar possível formação de gás no local. Placa de sinalização de uso obrigatório de EPI, né, que alertar quanto à obrigatoriedade no uso de determinado EPI. Placas com relação à atenção, aguarde o frentista para realizar o aterramento antes de abastecer, né? Então alertar o usuário quanto à necessidade do aterramento temporário para evitar ignição causada por eletricidade estática, né? Então aquele aterramento que normalmente em áreas onde tem o caminhão que vem descarregar o gás ou líquidos inflamáveis, tem que todo o procedimento que o motorista faz lá no aterramento do veículo, sinaliza em volta do caminhão e tal. Não mantém a distância, né? Então aqui está um alerta, né, com relação a esses cuidados. Advertir terceiro quanto aos perigos de choque elétrico nas instalações dentro da área delimitada, instalada nos muros e cercas externas das subestações. Né? Inspeções de áreas de serviço, ferramental e equipamentos. A inspeção nas áreas de trabalho, no ferramental e nos equipamentos consiste no acompanhamento dos padrões desejados, visando a identificação de situações que ofereçam riscos à integridade física dos empregados, contratados, visitantes e terceiros, evitando a ocorrência de acidentes, né? As inspeções devem ter foco voltado para posto de trabalho, né? Então, proteção contra incêndio, condições ambientais. Então, ora você foca um setor da empresa, uma atividade, né? A questão da inspeção da proteção contra incêndio existentes, as questões relacionadas aos aspectos e impactos ambientais também fazem parte daí da inspeção. Com relação ao método de trabalho, né? Então, aí os equipamentos que estão sendo utilizados, por exemplo, nesse método de trabalho, dá para identificar que eles estão fazendo trabalho com cesto aéreo, mas toda a parte de isolamento da parte elétrica, né? E os equipamentos adequados para a atividade. As inspeções podem ser classificadas em gerais, né? São aquelas megas inspeções realizadas anualmente com o apoio do SESMIT e os supervisores. Atingem a empresa como um todo, né? E podem ser consideradas como auditoria, pois é sistemática, documentada e objetiva. Então essas são as inspeções classificadas como gerais. Depois nós temos as inspeções parciais, que são inspeções mais comuns, pode ser realizado pela CIPA, realizada nos setores, seguindo um cronograma anual, né? E levam em conta o grau de risco e as características do trabalho. As inspeções podem ser também periódicas, e aí nós vamos acompanhamento das medidas de controle e estudo de acidentes, né? Feitas nos setores de produção e manutenção, né? Ela ocorre às vezes por denúncia, através de denúncias anônimas, né? E cíclicas, né? Executadas por intervalos pré-definidos, por exemplo, inspeções realizadas no verão, em período chuvoso, né? São alguns tipos. Aí temos as inspeções de rotina, realizadas nos locais de trabalho com potencial de acidente. Visam conscientizar os empregados quanto às condições de trabalho e devem tornar-se periódicas, né? Por isso que mês a mês, às vezes o cipeiro tem aquelas missões de fazer algumas áreas, né? Durante o mês, alguns setores específicos que são importantes para prevenir os acidentes, né? Cuidados antes das inspeções, preparar um checklist com as principais condições de risco, né? Então, é importante, né, essa maneira, né, essa forma operacional aí, com checklist, ele dá um direcionamento. A importância de inspeções pilotos, com todos os envolvidos em treinamentos.
né? Então essa inspeção, por exemplo, aqui, trabalho em altura, todas as pessoas que estão envolvidas num treinamento, né? Elas sabem do que está se tratando, têm conhecimento daquilo que está sendo realizado e tudo. Padronização da inspeção, conscientização e o objetivo, né? É, mínima interferência nas atividades. Os setores a serem inspecionados devem ser comunicados previamente. No momento que ocorre a inspeção, a área, né, ela está sabendo que vai haver uma inspeção. Bom, aqui nós temos um roteiro, né, que estamos sugerindo para facilitar na inspeção, né? Então, quando a gente falamos sobre inspeção, principalmente dos riscos ambientais, então nós temos o grupo, né, dos agentes físicos, químicos, biológicos, agentes ergonômicos, ou agentes de acidentes, né, vamos falar, conforme estabelece a norma. E muitas vezes no momento da inspeção não temos muita ideia do que estamos buscando nesse setor, né? E fica assim sempre uma dúvida com relação a poder identificar o risco. Então tem aí uma sugestão, né, de um roteiro, que é um formulário, né, apresentado, que ele já traz alguns questionamentos que poderá facilitar aí na hora de fazer a inspeção de segurança, né, para elaboração do mapa de risco, por exemplo. Então, existem produtos químicos no setor, né? Aí você chega no setor para identificação sobre os agentes químicos, é uma primeira pergunta. Bom, existe quais? Esses produtos químicos, né, eles têm características diferentes, né? De repente tem um produto químico que é tóxico, tem um produto químico que é um pouco mais agressivo, ou pode ter às vezes um produto químico sem muita importância, e, né, que não requer tanto cuidado. Existem emanações de gases, vapores, névoas, fumos e neblinas, né? Então se vê que nós estamos ainda no grupo dos agentes químicos, né? E aí, de onde são provenientes esses vapores, né? Depois a outra pergunta, como são manipulados os produtos químicos, né? Aí você identifica se esses produtos químicos são manipulados numa área que tem ventilação, tem um sistema de exaustão, os funcionários que manipulam esse produto utilizam um avental, por exemplo, uma proteção facial, uma luva de impermeável, né? Existem equipamentos de proteção coletiva no setor, então a exaustão, né? Então quais são essas proteções coletivas? Existem esses equipamentos são eficientes. Se eles não forem eficientes, indiquem as causas, né? Então muitas vezes já se constata que tem uma exaustão e quando você vai detectar a operacionalidade dela, ela está saturada, não está puxando, não está fazendo a sucção devida do, com desgaste ou mesmo com sujidade, né? Isso é muito comum em cortina, né? Cortina d'água. Às vezes o sistema já está impregnado com tinta e o sistema não está operando 100%, tá? Então, ainda nos agentes químicos, né? Quais são os equipamentos de proteção individual utilizados no setor, né? Existem riscos de respingos no setor, né? Existe risco de contaminação e se existe, através de quê? Usam óleo, graxas e lubrificantes em geral? Usam solventes? Então, quais são esses solventes presentes lá no ambiente de trabalho, né? Mesmo aqui no item 6, com relação a quais são os equipamentos de proteção individual, pode ocorrer num sistema utilizando uma pintura com spray e o colaborador está com uma máscara, uma proteção respiratória descartável, sendo que o ideal seria uma máscara de proteção respiratória com cartucho para vapores orgânicos ou a vapores ácidos, né, conforme o agente químico que existente lá naquele setor, naquela operação, né? Bom, aqui depois, sobre os processos de fabricação, existem outros riscos a considerar. Então, só nesse roteiro, né, a gente já fez, assim, se consegue dar uma mapeada nos agentes químicos, tá? Aí nos agentes físicos, né, existe ruído constante no setor?
Existe ruído intermitente no setor? Então, já partimos para um outro grupo, né, que são os agentes físicos. Indique os equipamentos mais ruidosos. Os funcionários utilizam protetor auditivo, então aquela percepção de entender que aqueles funcionários todos estão utilizando, têm conscientização e todos fazem uso. Existe calor excessivo no setor, então de repente tem fornos, ou então tem uma caldeira, tem alguma coisa no processo que emite calor e causa um estresse, né? Causa um estresse no operador e tal. Existe problemas com frio no setor? Existe radiação no setor, né? Radiação para riscos físicos, pode ser radiação ionizante, não ionizante, né? Serviços de solda, um setor de raio-x, ou então uma fonte radioativa. Indique os pontos deficientes, né? Existem problemas de vibração no setor? Existe umidade no setor? Né? E aqui sempre mapeando com as questões, onde tem esses riscos, né? Quais são as fontes dos riscos físicos existentes, né? Tal. Então é simplesmente uma maneira mais fácil e simples para poder dar uma direcionada durante a inspeção. Tá? Existem equipamentos de proteção coletiva no setor com relação a uma cabine acústica, né? Existe uma proteção térmica para evitar o calor radiante. Eles são eficientes? Se não, indique as causas, tá bom? Aí os riscos biológicos, né? Existem problemas de contaminação por vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos no setor? Existem problemas de parasita? Existem problemas de proliferação de insetos, né? Existem problemas de aparecimento de ratos, normalmente próximos de área de refeitório. Se a empresa de alimentos, é pior a situação, né? Insetos ou ratos, roedores, né? Existem problemas de mau acondicionamento do lixo orgânico, por exemplo, tampa aberta de lixo exposto, né? Então tem que ter tampa, tem que estar acondicionado em local apropriado, e aí é uma forma de mapear. Aí nós temos os riscos ergonômicos, né? Que é o grupo dos riscos ergonômicos. O trabalho exige esforço excessivo, né? Físico, pesado. Indique as funções e o local relativo a esses esforços físicos. O trabalho é exercido em postura incorreta? Indique as causas da postura incorreta. O trabalho é exercido em posição incômoda? Indique a função, o local e equipamento ou objeto relativo à posição incômoda. E aí você fala quais, né? Então, são essas condições. O ritmo de trabalho é excessivo? O trabalho é monótono? Há excesso de responsabilidade ou acúmulo de funções? Há problemas de adaptação com EPIs, né? Então, com relação aos ritmos de trabalho excessivo, em quais funções, né? Com relação ao trabalho monótono, né? Há excesso de responsabilidades ou acúmulo de funções? Sim ou não? Você coloca os riscos de acidentes do trabalho, né? Riscos de acidentes representados pela cor azul. Com relação ao arranjo físico, os corredores e passagens estão desimpedidos e sem obstáculos? Indique os pontos onde aparecem esses problemas. Os materiais ao lado das passagens estão convenientemente arrumados? Os produtos químicos estão organizados e guardados? Os serviços de limpeza são organizados no setor, né? Aqui nós temos os pisos. O piso oferece segurança aos trabalhadores? Existem chuveiros de emergência e lava-óleos no setor? Com relação a ferramentas manuais, estas são usadas em bom estado de conservação? As ferramentas utilizadas são adequadas? As máquinas e equipamentos estão em bom estado, né? Se não, indique os problemas, indique a função, o local, né? As máquinas estão em local seguro? O operador para as máquinas para lubrificá-las? Se não, explique por quê. O botão de parada de emergência da máquina é visível e está em local próximo do operador?
Indique a máquina onde o botão de parada está longe e não funciona. A chave geral das máquinas é de fácil acesso, né? Indique outros problemas de acionamento ou desligamento de equipamentos. As máquinas têm proteção nas engrenagens, correntes, polias, contra estilhaços. Indique os equipamentos e máquinas que necessitam de proteção. Os operadores param as máquinas para limpá-las ou consertá-las, ajustá-las, né? Se não, explique por quê. O dispositivo de segurança das máquinas atende às necessidades de segurança, se não, indique os casos. Nas operações que oferecem perigo, os operadores usam EPI. Então, quanto aos riscos com eletricidade, existem máquinas ou equipamentos com fios soltos, sem isolamento, indique onde. Os interruptores de emergência estão sinalizados, pintado de vermelho, indique onde. Existem cadeados de segurança nas caixas de chave elétrica ao operar com alta tensão, né? Indique onde falta. A iluminação é adequada e suficiente? Há instalações elétricas provisórias? Indique onde. Indique pontos com sinalização insuficientes ou inexistentes. Quanto ao transporte de materiais, indique o meio de transporte e aponte os riscos. Quanto à edificação, existem riscos aparentes? Onde? Aí você coloca observações complementares e algumas recomendações. Então encerra aqui uma das etapas do curso aí da CIPA, né, com relação a sinalização e inspeção de segurança. Obrigado.